então, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu não estou aqui só como secretária de Educação de São Bernardo, mas também como presidente da Undime, que para mim é um orgulho representar os secretários de Educação e para falar um pouco dessas preocupações sobre a escola integral, né, sobre esse modelo, que não é modelo, é uma referência, mas, sobretudo, falar das políticas públicas. Uma das coisas que me incomoda demais é a gente ter numa rede uma escola, duas escolas, né? E aí nós não estamos falando de política pública, a gente está falando de escolas referência ou de escolas, como a Pilar gosta de dizer, boutique, né? Ou ela é muito boa ou ela é muito ruim. Então, essa questão, para mim, enquanto secretária, incomoda muito. Então, eu evito lá na nossa rede projeto piloto, escola sozinha que participa de algumas questões. Porque ou todo mundo depois vai querer ir para aquela escola, ou ninguém vai querer ir para aquela escola. Então, essa preocupação e essa discussão sobre o que é escola integral, contraturno, é uma palavra que eu não gosto, que a gente não usa em São Bernardo, porque só o contra já diz que você já está contra alguma coisa, né? E uma das coisas que a gente mais lutou lá foi o receio da escola com a escola integral. Em 2009, quando eu assumi São Bernardo, eu fui secretária de Educação 7 anos em Santo André, depois 1 ano no Ministério da Educação, e volto em 2009 a ser secretária. Pego uma rede extremamente dura, rígida, tradicional, né, com aversão a qualquer coisa que fosse nova, mas, ao mesmo tempo, com escolas tão distintas. Nós tínhamos escolas para a classe média, escolas para a situação de vulnerabilidade e escolas do pós-balsa. Então, esse desafio e essa discussão aqui, o pessoal já falou, a gente está discutindo isso há bastante tempo, e os rostos aqui, né, que já são conhecidos há bastante tempo dessa questão. Ontem eu estava na Unicamp discutindo inclusão, e ainda brinquei, eu falei, quando eu comecei a discutir inclusão, minha filha era pré-adolescente, hoje eu sou avó. Então, para ver como é que as coisas vão passando e as lutas vão se perpetuando, né? Então, eu vou contar para vocês um pouco dessa trajetória lá de São Bernardo. Aqui a gente tem a Maria Helena, que é uma das pessoas que implantou o Tempo de Escola. A gente tem um programa que se chama Tempo de Escola, que é a escola integral, e, durante as férias, Tempo de Férias. Então, para dar esse trabalho de escola integral e o que é que quais foram as escolhas que nós tivemos que fazer. Então, em primeiro lugar, para nós era muito importante, né, que o público-alvo fossem aquelas crianças que menos tinham condição. Já que a gente não tem recurso, e ainda não tem, para toda a rede, né, então, que a gente começasse, em primeiro lugar, com as escolas em locais de alta vulnerabilidade e aqueles espaços, aqueles territórios onde o poder público menos atuava. Eu acho que esse é um dos preceitos lá desde a escola integral de BH, depois e a discussão com o SEMPEC foi muito importante nesse sentido, fazer as escolhas e que essa coisa fosse gradativa. Então, o programa nós iniciamos em junho de 2010 e tínhamos um grande desafio. O histórico de São Bernardo, que é uma grande cidade da região metropolitana, não era de participação popular. Então, as ONGs da cidade pouco intercediam no poder público, no sentido de parcerias. Então, o grande desafio era quem são as pessoas que fazem ação dentro desse território, o que elas fazem e como elas estão organizadas. Então, havia pouco capital social, para ser mais tecnicamente fidedigna, né? O capital social muito fraco, porque não havia histórico na cidade desse trabalho. Então, o desafio foi localizar quem eram essas entidades, né, e, principalmente, aliar junto com o programa Mais Educação do governo federal. A gente tem e sempre apoiou as ações do governo federal. São Bernardo foi a última cidade a aderir ao PAR, a última, literalmente a última, né? E, para quem vinha de trabalhar no PAR, era o maior desafio. Foi a última cidade a ter o fundamental de 9 anos. Portanto, quando a gente assumiu, em 8 meses, nós tivemos que reorganizar a rede e implantar o fundamental de 9 anos.
Então, para vocês entenderem como que algumas coisas, e tem uma coisa que eu sempre digo, né, nas falas, não é fácil ser governo. Não é, gente. Todo mundo aqui tem senão em relação a governo, mas também ser governo não é uma tarefa fácil. E, sobretudo, ser governo que quer uma ação participativa, uma integração com a comunidade local, é sempre um desafio. Porque todo mundo olha a Secretaria de Educação como o grande banco da prefeitura, ou isso só acontece em São Bernardo? Ah, bom, pensei que era só lá. Todo mundo quer fazer projeto com a educação desde que a gente pague. Todo mundo tem ideia, menos a Secretaria de Educação. Né? Nós somos um poço onde só recebe. E não era isso. Nós queríamos um trabalho integrado, conseguimos isso, mas a duras penas. Outra questão complexa é matricialidade de governo. Você duplica as ações, no mesmo governo, você faz ação que o esporte está fazendo, que a saúde está fazendo, e essa parceria com o SEMPEC fez com que nós organizássemos um diagnóstico muito importante, no sentido de mapear o que a cidade tinha, o que ela não tinha e o que ela sobrepunha em relação a recurso e atividades. Por que é importante? Por que eu estou falando muito do SEMPEC? A gente não faz sozinho as coisas. Né? Então, tem coisas que você, com aliados importantes e estratégicos, consegue dar à luz, né, e a necessidade de suprir aquela necessidade. Nós começamos, primeiro, com algumas escolas, o programa é municipal, né? Então, as ONGs, as ONGs locais, nós fizemos um chamamento público, chamamos essas entidades passaram por formação, e aí a ideia era deixar para a cidade. Eu acho que um dos maiores desafios para o gestor é saber que aquele cargo é passageiro. E que você precisa deixar capital social instalado na cidade. Né? Tem uma das coisas que a gente vai aprendendo na prática, porque é muito bom ter poder. Hipócrita é aquele que não gosta de mandar. Então, não vai lá ser chefe. Agora, a gente também tem que ter a clareza de que ninguém gosta de chefe. Né? Então, a gente precisa fazer uma discussão clara, muito transparente e ter, sobretudo, a humildade de fazer com que as coisas se sedimentem de tal forma que, apesar da sua saída, a vida vai continuar. Então, o maior desafio era esse, como orientar. E, nesse ponto, também, nós tivemos um trabalho de formação muito intenso. E uma coisa que eu queria dizer logo na abertura, fazer escola integral é decisão política. É decisão de política pública. E é uma decisão que está na mão do prefeito e está na mão do governador. Um secretário sozinho não decide isso. Né? Na verdade, ter autonomia para trabalhar significa autonomia para criar e autonomia para gastar. Na maioria das cidades, e por isso que eu falei da Undime, os secretários de educação não são gestores do recurso. Portanto, para implantar programas como esse, você precisa saber quanto a secretaria tem, quanto ela gasta, quanto ela investe em salário, quanto ela investe em formação, para saber quanto custa um programa desse. Não é barato e não é caro, é o necessário para fazer o desenvolvimento da cidade. Tem gente que olha para mim e fala assim, mas você é uma cidade rica, porque as montadoras estão lá. Se a gente não conseguir organizar a política pública, não há dinheiro que dê conta. Né? Quando a gente assumiu em 2009, nós tínhamos 12 mil crianças fora da escola. Uma cidade como São Bernardo, que é o 4º ou 5º orçamento do estado mais rico da federação. Então, são escolhas políticas, e isso é muito importante. E eu acho que é por isso que vocês chamaram um gestor, né, para ficar muito claro. E não dá para, numa cidade, não dá para você decidir que uma escola vai ser integral. Por que os alunos daquela escola serão privilegiados em detrimento de outros? Né, como é que você faz essas escolhas e como é que essas escolhas impactam na vida das crianças, na vida dos profissionais, que foi o nosso segundo grande desafio. O primeiro, encontrar as ONGs locais para fazer esse trabalho.
E o segundo, qual era a dinâmica da escola para receber um projeto como esse. Então, nós tínhamos objetivos muito claros, que era ampliar e diversificar as oportunidades, o desenvolvimento integral e articular as políticas setoriais, fazer com que a matricialidade funcionasse ali a todo custo. E mobilizar a sociedade civil na promoção da defesa, e entender qual é o papel da educação e que a educação não se faz só na escola. Então, este era um grande desafio. Só que esse também, e a professora que me antecedeu, né, falou, a universidade está longe da realidade. Isso não é só lá. E a universidade está longe de formar professores para a escola integral. Porque me espanta alguém que está na universidade fazer programa de algo que ele nunca fez. Não é? Senão, às vezes, fica esquizofrênico. Né? E todas as vezes que a gente vai discutir com a universidade, ontem na Unicamp foi a mesma coisa, era um evento da Unicamp. E a distância que a universidade está da formação inicial de professores para lidar com a inclusão. Não é? Nossos professores, pelo menos os de São Bernardo, chegam depois do concurso público e nós precisamos formá-los para entrar na escola pública. Porque eles são formados para a escola dos sonhos. Nenhuma criança tem dificuldade de aprendizagem, todo mundo se alfabetiza em 3 meses e não há nenhuma criança pobre, nem com deficiência e nem com nenhuma dificuldade. Este nem é o mundo ideal, né? Porque eu não gostaria de viver num mundo hermético como esse, enfim. Mas este é um ponto muito importante. Então, quando eu vejo o esforço do Ministério em programas de formação, ao mesmo tempo, a gente fica se questionando, vai formar o quê, para quem e como? Porque nós é que estamos lá na ponta, às vezes não somos ouvidos. Qual é a dificuldade que as redes têm hoje? O que a gente está precisando fazer que não consegue fazer? Bom, a partir daí, nós tínhamos uma articulação a ser feita. Qual era o nosso papel? Obviamente, o Banco da Educação iria funcionar a pleno vapor, né? Verba para contratação, transporte, uniforme, alimentação, porque também não dá para fazer escola integral de qualquer jeito, só para ocupar os meninos. Se é para fazer, vamos fazer direito. Vamos fazer o investimento necessário, a organização necessária, para aquilo produzir algum efeito na vida dessas crianças. Depois, formação dos educadores e dos gestores e material. Quando uma dessas coisas não funciona, esquece, gente. Essa coisa de que a gente faz educação sem dinheiro não existe. Nenhum projeto político-pedagógico se sustenta sem recurso. Né? Então, quando eu vi as manifestações, mais dinheiro para a educação, e quando lá na Câmara eu olhava para o lado e tinha meia dúzia para brigar pelos royalties da educação, eu fico achando que tinha coisa que não era assim muito séria. Né? Todo mundo quer mais dinheiro para a educação, mas aonde tem que ir para pedir mais dinheiro para a educação, ninguém vai. Né? Ou como é que a gente articula políticas? A gente quer a educação da Finlândia com o orçamento do Sudão. Não vai fechar. A conta não fecha. Né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos de profissionais. E, nesta sala, eu vou perguntar a mesma coisa, o dia que eu estava lá no Todos pela Educação. Acho que só o Ricardo Henrique estava lá esse dia, né, da turma que está aqui. Quem desta sala ganha R$ 1.600 para trabalhar 40 horas? Não levanta a mão, porque não tem. Agora, este é o piso nacional de salário para professor. E a gente quer escola integral, educação de qualidade, formação para todo mundo. A gente está quase pedindo um milagre. Depois, as ONGs, educadores sociais, as oficinas e a escola, né, que era o nosso desafio. Adesão dos pais, espaço para a realização e professores na visão da educação integral. Este foi o nosso maior desafio. Eu não vou dizer que é problema, porque não é problema. Mas que foi o grande desafio, foi
a aceitação dos professores dessa escola diferente. Este é o maior desafio de todas as redes. Uma das oficinas que faz mais sucesso em São Bernardo é o skate. Por que o skate? Porque lá é a cidade do skate, gente. Lá tem campeão na região do ABC, né, Aninha? Tem campeão mundial, tem campeão brasileiro, e esses são os nossos professores. Só que eles usam dread no cabelo, eles usam alargador, são todos tatuados, feito a secretária, que outro dia uma mãe olhou, você tem uma tatuagem? Eu falei, eu tenho, e fiz depois dos 40, não foi loucura da adolescência, foi absolutamente consciente depois dos 40. Então, a gente dá aula de diversidade, mas não deixa os meninos de dread entrar na escola. Ah, mas diversidade está na lei. Então, tem que cumprir a lei. Mas não consegue abrir a escola. Então, este foi um dos maiores desafios, né, e que a gente ainda não venceu. Não adianta eu vir aqui, às vezes a gente vai nos eventos, as pessoas que apresentam a experiência como se não tivesse problema. Nós temos um monte de problema. Todo dia é um pronto-socorro. É uma UTI que você tem que dar conta. Porque a diretora pediu remoção, e aquela bem legal, que era parceira de todo mundo, trocou. E essa que entrou agora não gosta. Né? A gente estava discutindo na hora do almoço a questão de abrir as escolas. E isso tem muito a ver com escola integral. Eu tenho um problema sério lá. Todo mundo quer escola para culto. Seja católico ou evangélico. A escola é laica. Ah, mas o espaço é público. Mas como é que eu vou deixar a escola um ano inteiro, todo domingo, para culto? Como é que eu resolvo isso? Ah, faz uma lei, um decreto. Nós fizemos, né, Maria Helena? Agora está pior. Que agora piorou. Porque agora tem decreto para justamente não abrir para as outras atividades. Você pega uma coisa que a gente tentou consertar, e aí, a estrutura do nosso programa. Secretaria Municipal de Educação, orientador pedagógico, coordenador técnico, coordenador do programa, educador social, que é aquele que faz a ponte. Isso é muito importante. Essa interlocução é fundamental. E o agente de apoio. Aqui um pouco dos nossos números. Como a gente ainda não conseguiu fazer para todas as escolas período integral, nós estamos trabalhando no turno escolar também com atividades diferenciadas. Aqui um pouco do trabalho, enfim. Nós temos lá um problema muito sério. A cidade tem 56% de área de manancial. No que sobrou, mora 1 milhão de pessoas. No que sobrou, porque é o que sobrou mesmo. Vocês tiram a Volkswagen, a Toyota, a Ford, a Scania, a Mercedes, que ocupam bastante lugar na cidade. A Via Anchieta, o Rodoanel. Nesse pedaço que sobra, mora gente. E nos morros da Serra do Mar, a gente tem muita invasão. E lá tem criança. Mas não pode construir, porque tem que preservar o meio ambiente. Aí, na mesma semana, a Aninha está dando risada, porque em Santo André é o mesmo problema. Na mesma semana, a gente recebe liminar do promotor da infância mandando matricular e construir creche. E, na mesma semana, do meio ambiente, não constrói creche. Vocês não têm terreno. Vocês não podem fazer isso. Aí vem o governo do estado e diz assim, vocês têm direito à creche. Se o terreno tiver 2.000 metros quadrados, plano, e a creche será para 150 crianças. Esquece, gente. Nós temos uma escola em São Bernardo que nós usamos o clube da Volkswagen, o antigo clube da Volkswagen, quando eles tinham 40 mil funcionários, eles tinham um clube imenso lá. E eles devolveram para a prefeitura. É um dos lugares mais feios da cidade, chama Vila São Pedro. Nós fizemos a nossa escola mais bonita com o projeto da Bia. É um céu, uma das escolas mais bonitas, a gente caprichou muito lá. Neste bairro, nascem 20 bebês por semana. Portanto, eu já desisti de resolver problema de creche lá. Eu consigo conviver com a ideia de que nós não vamos conseguir resolver. Mas, para vocês terem uma ideia, este céu tem hoje perto de 5.000 alunos. E centenas de bebês. Aí o pessoal do MIEB olha para mim e fica assim, você é maluca.
Você é maluca, botar tanta criança num lugar. É isso ou eles estão fora da escola. Então, nós temos N diretoras, certo, Maria Helena? N coordenadores pedagógicos, 2 professores para cada turma de 12 bebês, mais um auxiliar. Cada cidade, e para encerrar, cada cidade precisa encontrar a sua forma de fazer educação integral. E essa educação integral vai muito além das questões das oficinas, que era outra coisa que a gente estava discutindo. É como pensar uma educação que garanta para todas as crianças da cidade oportunidades, que elas sejam o que elas quiserem. A maior preocupação que a gente tem lá é, no começo, muita gente falou muita coisa do skate. Muita coisa. Ah, então as meninas não fazem. As meninas são as que mais gostam do skate. Deixa eles escolherem. Né? Aproveita essas questões para trabalhar outras muito mais complexas. E é esse um pouco do que a gente vem fazendo e do desafio de fazer educação em regiões metropolitanas, em grandes cidades, né, onde a gente tem adensamento muito grande, disso a Lúcia pode falar muito bem, que estava, acho que, na segunda maior cidade adensada, né, que era Diadema. Diadema é uma das cidades mais adensadas, também lá no ABC Paulista. Enfim, mas esse é o jeito que nós estamos tentando, estamos conseguindo. Eu não acho nada em educação. Eu acredito e vou lá e vamos fazendo. Porque a equipe é boa, a equipe acredita. E uma questão, para encerrar mesmo, que a gente não deixa de fazer, é incluir as crianças com deficiência em todas as ações, todas. Seja qual atividade for, nós vamos dar um jeito de encontrar qual é o equipamento que dê conta para essas crianças poderem participar. Se nós não conseguimos, ninguém vai. Essa é uma coisa que, para nós, é direito. E direito a gente não discute, a gente cumpre. São 2.000 crianças incluídas que participam de todos os processos, com muito respeito e com muito cuidado. Mas isso requer, de novo, investimento. Senão, nós não vamos conseguir a educação da Finlândia. Tá bom? Obrigada.